No vídeo de hoje nós vamos ver quais são todos os limites do Gear 5. Será que o Luffy pode até moldar a realidade? Será que é Toon Force ou tem uma trava? Ou ele não pode fazer tudo? Qual a Zoan mais forte? Será que é a do Kaido, a do Luffy ou tem outra? E o Luffy vai se tornar um gigante, vai derrotar o Príncipe Lock e se tornar o líder de Elbaf? Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para responder as perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Deixa a hashtag SogeKingResponde, que eu sei que essa pergunta é para ser respondida aqui em vídeo. Antes do vídeo começar, queria saber se você já assistiu o último vídeo aqui do canal. Se ainda não tiver assistido, calma, assiste esse aqui até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Andy perguntou: Sogeking, você acha que o despertar do Kaido seria fazer a ilha voar, já que ele está dando do seu poder à ilha para fazer ela voar? Hashtag Sogeking responde. Todos nós sabemos que o princípio do despertar é fazer aquilo que antes influenciava só o corpo do usuário, passar a influenciar o ambiente, ou a outras coisas, ou a outras pessoas. Só que no caso específico do Kaido, eu acredito que não seja isso. Primeiro que ele é uma Zoan mítica. Uma Zoan mítica primeiro tem que ter uma forma nova quando desperta o seu poder. Aconteceu com as bestas de Impel Down, pode ter acontecido com o Chopper, aconteceu com o Luffy e o Kaido teria que estar em uma forma nova. Eu não acredito naquela teoria de que ele foi de um peixe para um dragão e esse foi o despertar dele. Eu não acredito nisso. Acredito que ele ainda vai ter uma nova forma ao despertar. Pode ser muito parecida com aquela forma das bestas carcereiras de Impel Down. Não duvido disso. Agora, em relação ao poder dele dar as nuvens flamejantes para a ilha, por exemplo, o que ele fez não foi meio que transformar ou de dar o poder para a ilha em si. Na verdade, o que ele fez foi revertir a ilha ou em volta da ilha com as suas nuvens flamejantes e aí ele conseguiu levitar a ilha. Não que ele tenha dado esse poder à ilha, entendeu? É mais ou menos como se ele... tô com preguiça aqui, quero pegar um copo de água lá na cozinha. Ele manda suas nuvens flutuantes, pega o copo lá e traz para beber aqui. Esse é um Kaido com preguiça. Eu acho que é mais ou menos assim. Se ele tivesse realmente desperto o seu poder e as nuvens fossem isso, porque ele deu para a ilha teria que ter se transformado ou ter o aspecto de nuvem flamejante. Sei lá, quando o Luffy dá o seu despertar para o ambiente, ele se torna elástico. Então a ilha deveria ter uma parte ali que se tornou nuvem flamejante. E não foi isso que aconteceu. Foi mais o Kaido dando isso para a ilha. Ou o Kaido fazendo com que a ilha fosse revertida com isso. É mais ou menos esse ponto que eu imagino. Agora, quando o Kaido despertar, eu acredito que ele vai ter uma nova forma. E aí outros poderes referentes a ele ser uma Zoan mítica também podem aparecer. João Vitor perguntou: eu pensei numa teoria. No flashback do Frank, o Tom diz que os barcos arma que o Frank criou não tem culpa do incidente que ocorreu, e sim das pessoas. E se isso for uma alusão às armas ancestrais? O Reino Perdido criou as armas para um objetivo bom, e o Yin usou as armas ancestrais contra o Reino Perdido, demonstrando o poder de destruição das armas para assim colocar todos os reinos contra o Reino Perdido. Bom, mano, o que você disse é realmente a teoria mais aceita até o momento, de que as armas ancestrais foram criadas para um propósito bom, mas acabaram sendo desvirtuadas e utilizadas para um propósito ruim. No caso da Pluton, já foi dito ser um navio que consegue destruir uma ilha. A própria Shirahoshi sendo a Poseidon também com os Reis dos Mares. Então, eu não duvido que elas possam ter sido utilizadas para um caminho ruim ou para o lado ruim. Até mesmo porque foi criada uma planta para criar uma nova Pluton caso a primeira seja utilizada de forma ruim. O que significa que lá no passado a própria Pluton pode ter acontecido isso. O Tom guardava essas plantas porque ele mesmo sabia que a culpa não era do navio, mas sim de quem utilizava ele. Por isso que ele diz pro Frank, os seus navios não têm culpa de nada. Quem tem culpa são as pessoas que utilizam ele pro mal. O próprio Tom construiu o Oro Jackson e acabou sendo culpado por isso. Mas ele não se arrepende de ter feito aquilo. O seu navio deu a volta no mundo todo. Assim como quem construiu a Pluton também não tem vergonha do seu navio, construiu para um propósito bom. Então essa é a teoria mais aceita até o momento e eu concordo com você, mano. Tamo junto. Cupuzinho perguntou:
E aí, Sogeking, tem uma teoria. O Teach comeu a Lugia mais forte e a Paramécia mais forte. Se o objetivo dele for comer a Akuma no Mi mais forte de cada um dos 3 tipos, então só vai faltar a Zoan mais forte, que é a do Luffy. Será que na luta final entre eles, o Teach consegue roubar a Akuma no Mi dele? Bom, é improvável, mas a teoria está lançada. Eu sempre disse aqui no canal que o Teach poderia chegar ali no final do arco de Wano, assim, sem querer nada, só pra pegar aqui umas Akuma no Mi míticazinha aqui que tem por lá, porque o bando dele já foi dito ser um bando que rouba a Akuma no Mi. Então eu não duvido que ao final do arco de Wano, ele possa chegar lá pra escolher qual a Zoan que ele quer. Porque lá tem 4 ou 5, tem a do Kaido, tem a da Yamato, agora tem a do Luffy, tem a do Marco, tem a do Orochi. Ele pode chegar e escolher a que ele quiser. E faz muito sentido ele ter uma Zoan, porque ele já tem a Lugia mais forte, a Paramécia mais forte, e agora ele pode pegar a Zoan mais forte. Só que nesse caso não seria a do Luffy, seria a do Kaido. O Kaido é a criatura mais forte do mundo, então a Zoan dele é a Zoan mais forte. A do Luffy é a Zoan mais ridícula. Então é diferente. O Luffy pode até depois que vencer, a gente pode considerar ele como a Zoan mais forte. Mas não é porque é a Akuma no Mi que é mais forte que a outra. É porque o Luffy com a sua Akuma no Mi conseguiu superar o Kaido com a Akuma no Mi dele. É mais ou menos assim que eu consigo imaginar. Então, toda a relação do Teach com o número 3 faz a gente se questionar se no final ele vai chegar lá e pegar uma Akuma no Mi míticazinha assim pra si. Eu apostaria que ele ficaria entre a do Kaido, a do Orochi ou a do Marco. O Luffy ele não vai pegar o protagonista e a Yamato vai entrar pro bando do Chapéu de Palhas muito provavelmente. Então ele pode escolher entre 3, só que a do Marco ele já teve a chance de pegar e não pegou. Vai sobrar só a do Kaido e a do Orochi. A do Orochi, eu acho que ainda faz mais sentido para o Teach, porque ele é covardão também. Ao mesmo tempo que ele bota os seus planos em prática e dá a cara para bater, ainda assim ele é covarde e foge nos momentos em que ele vê que não vai conseguir fugir, ou não vai conseguir vencer. Então, a Akuma no Mi do Orochi casa muito bem com o Teach. Eu aposto que ele poderia chegar lá para pegar essa Akuma no Mi. Pedro Gomes perguntou: por que será que o Oda escolheu o branco para o Gear 5? Não combinava mais umas cores chamativas para combinar com a personalidade do Luffy e do Nika? Não era para ser Deus do Sol, tá mais para Deus da Lua. O que será que deu na cabeça do Coroa? Valeu, mano, fica com Deus aí. Valeu, mano, fica com Deus também, tamo junto. Agora eu penso que, para responder a sua pergunta, tem vários pontos que o Oda pode ter aplicado para escolher o branco especificamente nesse momento. Que é, primeiro, está de noite, está durante a lua. Então pode ser que, durante a noite, a transformação do Luffy mude de cor. E aí, durante o dia, com o sol, pode ser que ele volte à cor do fogo. A cor alaranjada, amarelada. Muito provavelmente pode acontecer isso. Mas o segundo ponto é que a verdadeira cor do sol, na verdade, não é amarela, como a gente vê. Na verdade, é branco. Então o Oda pode ter escolhido isso para representar a cor verdadeira do sol. A cor do deus do sol. E tem um terceiro ponto também que eu consigo imaginar, que é a questão do marketing. Nós temos várias transformações, entre aspas, finais de vários protagonistas que são vermelhas, que são amarelas, que são cores normais. Então pode ser que o Oda, como ele desenha o Luffy foi projetado para ser um protagonista diferente de qualquer outro fodão, ele também mudou a sua transformação final para uma cor totalmente diferente que a gente ainda não tinha visto antes. Claro que tem ali o instinto superior que é cinza, mas é cinza, não branco. Então pode ser uma questão de marketing também. O Oda fez o Luffy para ser um protagonista que não é o fodão, que não vai chegar lá e vai resolver o problema porque ele tem uma força interior que sempre nasceu com ele, um poder dentro dele que sempre... Não. O Luffy foi feito para sempre estar esticando, rodando, se transformando, fazendo coisas engraçadas. Ele foi feito para ser um ridículo, ou ter uma fruta ridícula. Então o seu despertar pode destoar do despertar de vários outros protagonistas. Então, inicialmente, eu vejo esses 3 pontos como pontos que podem explicar o porquê é branco, e não laranja ou vermelho ou da cor do fogo. Tá Calibrado perguntou: eu acho que a fruta do Luffy vai ser apelona ao ponto dele pegar raios com as mãos, controlar nuvens ao subir nelas, fazer o sol ficar igual ao da Big Mom animado, visto que é uma fruta ridícula e cartoon. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, ele pode moldar o real, assim como ele pode ficar gigante e moldar até uma ilha, tipo como se ele estivesse brincando com um carrinho de brinquedo. Esse comentário foi muito interessante porque ele falou em um Luffy pegar raio antes dos spoilers saírem de que o Luffy realmente pegou um raio. Então esse cara aqui acertou, parabéns, mano. Mas tudo que você falou eu acho que extrapola um pouco aquilo que o Oda vai trabalhar. O que você falou do Luffy moldar a realidade
Eu acredito que é mais Toon Force. O Oda não tá trabalhando isso. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre o Gear 5 do Luffy e os efeitos dele, tanto em outras pessoas, quanto no ambiente, quanto as transformações do Luffy. Eu ainda vou fazer um vídeo só comentando o meu ponto de vista em relação a isso. Mas pra mim, tudo que o Luffy já fez até o momento é explicado dentro da própria obra. O Luffy já fez inúmeras dessas coisas, só que de maneira muito mais simples. Agora o Oda tá elevando isso ao máximo, tá tornando isso absurdo, mas ainda não chega a ser Toon Force, e eu também não acredito que o Luffy vai mudar a realidade assim como ele quiser. Pra mim, aqueles efeitos das pessoas olhando pra ele com os olhos saindo da cara é mais um efeito do espanto, um efeito do engraçado, mas não necessariamente que é um poder efetivo da Akuma no Mi, entendeu? Eu acho que é mais ou menos assim, vou fazer um vídeo só explicando isso. Mas eu quero deixar claro que pra mim ainda não é Toon Force. O Luffy pegar um raio, eu já expliquei que ou ele pode ter emborrachado a nuvem, o próprio raio, e aí ele conseguiu pegar, mas acredito mais que ele se tornou um fio condutor. O Luffy é de borracha, fez um funil, e é como se o relâmpago tivesse passado por entre o funil que o Luffy fez, e ele só vai direcionar o Kaido. Então eu não acho que o Luffy está extrapolando ou o Oda está extrapolando em um Luffy mudar a realidade. Vou fazer um vídeo ainda só sobre isso. The Street perguntou: Mano, tava pensando aqui que pro Luffy despertar sua fruta, ele precisa quase morrer pra o Nika poder assumir o corpo. Acho que depois da última batalha de Wano, o Luffy vai ficar à beira da morte e virar o Nika novamente. Nika vai assumir total controle do corpo do Luffy, se tornando gigante e fugindo pra Elbaf. E assim se inicia o novo arco. Tinha visto uma teoria tipo assim e aproveitei e coloquei um pouco da minha em cima dessa também. Felizmente o último capítulo sanou todas essas dúvidas, ou duas dessas dúvidas que você colocou na sua pergunta. Isso foi maravilhoso. Primeiro que o próprio Kaido explicou como desperta o poder de uma Akuma no Mi. A pessoa tem que estar com seu corpo e alma sincronizado com seu poder de Akuma no Mi, e só aí é que vem o despertar. Então o Luffy não precisa morrer para despertar, mas pode ser que o fato dele chegar quase à beira da morte foi um gatilho para que o seu corpo, a sua alma, se sincronizasse com seu poder de Akuma no Mi, e assim veio o seu despertar. Maravilhoso, Kaido explicou exatamente como funciona, e isso pode nos dizer que ele também tem o despertar. O segundo ponto é que o próprio Kaido perguntou pro Luffy quem era ele, porque a voz do Luffy se torna diferente quando ele tá no Gear 5, ou quando ele faz seu coração bater de uma forma diferente da normal. Momonosuke disse: a voz do Luffy tá sumindo. E aí o Kaido faz essa pergunta depois. Mas o Luffy vai lá e responde: eu sou o Monkey D. Luffy, aquele que vai te derrotar e vai se tornar o rei dos piratas. Então não tem Nika, Nika não incorporou no Luffy, não tem nada, é só Akuma no Mi. É só Akuma no Mi, Hito no Mi, modelo mítica de Nika. Não tem nada, não tem consciência, fragmento, não é o Nika que dominou, não foi o Nika que salvou o Luffy. E isso é maravilhoso, que acabou essa questão de predestinação em relação a ser o Nika que encarnou no Luffy. Então, essas duas perguntas foram respondidas nesse último capítulo. Acho até que foi antes de você mandar a sua pergunta. A terceira pergunta, que tá dentro aqui da sua, é do Luffy se tornar um gigante para ir para Elbaf. Eu acredito, eu já fiz um vídeo anterior, eu acho que foi até no vídeo do Luffy gigante, que ele se tornaria um gigante, iria para Elbaf, lideraria os gigantes contra o Príncipe Lock, conseguiria vencer e poderia ganhar o apoio de todos os gigantes de maneira natural. Como o Luffy ganha de todas as ilhas às quais ele passa e que ele ajuda as pessoas. O Chapéu de Palha se torna o símbolo de cada uma dessas ilhas. Então com o Elbaf eu vejo que pode ser basicamente isso. O Luffy vence o Príncipe Lock, se torna ali a figura inspiradora, que também é um gigante ou vai estar como um gigante. E aí ele ganha o apoio do exército mais forte do mundo de One Piece. E aí não tem quem pare o homem, meu amigo. Não tem quem pare o homem. NECHF perguntou: Lucas, você acha que o Oda criou um monstro que não pode controlar? No quesito equilibrar a Akuma no Mi do Luffy com as demais? Como eu falei, eu vou fazer só um vídeo em relação a esse despertar do Luffy e todos os seus poderes. Mas já adianto que, pra mim, esse despertar do Luffy não é tão forte quanto todo mundo tá imaginando. O Luffy se tornou o homem mais forte, a criatura mais forte do mundo de One Piece, 2 Yonkous, 3 Yonkous, 4 Yonkous, 3 almirantes, pode vir no peito do pai que ele vai... Não. Eu acho que o despertar do Luffy, como foi descrito, é o mais ridículo. No quesito de que o Luffy tem liberdade para fazer quase qualquer coisa, mas não vai chegar ao ponto de mudar a realidade ou de ser Toon Force.
Na verdade, o Luffy só tá fazendo aquilo que ele já fazia dentro da história de maneira mais exagerada. Agora, se tu for reparar no Kaido, que é aquele que tá apanhando enquanto o Luffy tá fazendo tudo isso, o Kaido tá de boaça. De boaça no sentido de que ele já lutou primeiro contra os 5 supernovas, já lutou com o próprio Luffy no X1, depois veio o Yamato, depois veio o Yamato, Momonosuke e Luffy, e aí o Luffy caiu, foi derrotado, voltou no Gear 5 de novo, o Kaido apanhou pra todo mundo, esqueci de falar os Bainhas Vermelhas, e aí o Luffy agora no Gear 5, ele apanhou pra todo mundo, né, em todas essas batalhas, e agora é que ele mostrou ou demonstrou cansaço. Mas se tu for olhar, ele tá arfando, não é de dano, é de cansaço, só isso. Então todos os ataques que o Luffy deu no Kaido até o momento não deram um dano absurdo nele. O Kaido não vai cair, o bicho é um monstro, é absurdo. É claro que o poder do Luffy em relação a outros personagens se tornou absurdo e o Oda vai nos dar parâmetros para que, sei lá, o Luffy não possa utilizar essa técnica em toda a batalha, ou se o Luffy utilizar muito pode ser que ele morra. Mas aí ao mesmo tempo ele transforma a Akuma no Mi do Luffy em uma Zoan, e uma Zoan quando está desperta dá um boost de poder maior para o seu usuário. Então ele vai nos dar parâmetros sobre como o poder do Luffy funciona. Mas eu não acho uma coisa tão apelona como todo mundo está dizendo. O Luffy se transformou e não derrotou o Kaido logo de início. O Kaido tá conseguindo resistir, o Luffy já se destransformou uma primeira vez e já se transformou de novo. Então é o Luffy que tá correndo atrás de derrotar o Kaido. Não é o Luffy que se transformou e agora o Kaido foi subjugado. Não é isso. Antônio Pedro perguntou: vimos que é possível fazer uma combinação entre o Haki do Armamento e o Haki do Rei. Será que poderia existir outras combinações? Exemplo, o Haki do Armamento com o Haki da Observação, o Haki da Observação com o Haki do Rei? Cara, essa questão foi bem explicada pelo Luffy. Quando ele descobre que dá pra revertir as coisas com o Haki do Rei, ele fala exatamente isso. Ah, Kaido, eu sei o que você tá fazendo, você tá revertindo as coisas com o Haki do Rei. Então, o que o Luffy tá fazendo, o que o Kaido também faz, não é combinar o Haki do Rei com o Haki da Observação. Ele usa o Haki do Armamento, não, o Haki do Armamento, na verdade, não da Observação. Quando ele usa o Haki do Armamento no punho, por exemplo, ele só recobre isso com o seu Haki do Rei. E aí torna o seu ataque mais forte. Mas eu não duvido da questão da combinação, até porque o Haki são cores. Então são cores, são cor da observação, cor do armamento, cor do rei. E elas podem ser combinadas. Eu não duvido que isso possa acontecer. Antes, já tinha teorias de que a combinação ou a junção entre Haki do Rei e Haki da Observação poderia ser a voz de todas as coisas. Só que isso se quebra no momento em que tem usuários de Haki do Rei e Haki da Observação que não tem a voz de todas as coisas. Como por exemplo, a Big Mom. A Big Mom tem um Haki do Rei, sabe o Haki, entre aspas, Haki do Rei avançado, ou sabe revestir as coisas com o Haki do Rei, e também sabe o da Observação, só que ela não tem a voz de todas as coisas. Então, esse poder em específico é algo mais destinado a outras pessoas e não está diretamente relacionado a ter ou não Haki do Rei, ou a combinação de Haki do Rei com Haki da Observação. Mas eu não duvido que o Oda possa fazer isso. Até porque a própria descrição dos Hakis são cores. Cor da observação, cor do armamento e cor do rei. Então, só explicando, o que o Luffy faz é imbuir o seu punho com o Haki do armamento e revertir com o Haki do rei. É como se fosse uma camada externa à própria camada do Koka, por exemplo. E aí ele ataca o seu inimigo com muito mais força. Sumire Okamura perguntou: acha que o Gear 5 Giant Man foi previsto em Thriller Bark com Wars com a sombra do Luffy e tentando imitar um ataque do Luffy? Se eu for forçar um pouco, eu posso dizer que foi previsto quando o Luffy utilizou o Gear 30 a primeira vez. Que aí a gente pode ter imaginado que, a partir daquele ponto, o Luffy evoluiria até poder inflar todo o seu corpo. Mas tem também lá em Thriller Bark, com o próprio Luffy se tornando gigante, com o Nightmare Luffy ou o próprio Wars, que é um gigantesco maior do que o próprio Luffy naquele momento, utilizando os ataques do Luffy, e a gente vendo quão absurdo seria se nós tivéssemos um Luffy gigante. Mas lá em Dressrosa teve 2 momentos onde lendas acabaram saindo para o mundo de One Piece de que o Luffy era um gigante. Lá no Coliseu Corrida, alguém diz: é o Luffy? Mas o Luffy é um gigante, cadê ele? E um gigante de 8 metros, se eu não me engano. Quando o Luffy tá no Gear Force, lá em Dressrosa também, as pessoas vêm e dizem: mas o Luffy do Chapéu de Palha foi dito ter mais de 8 metros. Só que esse aí só tem 5. Além disso, também temos vários filmes do mundo de One Piece, onde o Luffy tem adornos gigantes.
tem um chapéu viking gigante, tem um machado gigante, e a gente não pode desconsiderar os filmes em relação a dar spoilers do mangá, até porque o anime de One Piece, ele dá spoilers daquilo que vai acontecer ou que nem aconteceu no mangá ainda. Um exemplo, ou o maior exemplo, é o Zoro com o Haki do Rei. O anime já tinha spoilado isso há muito, mas muito tempo atrás. E aí foi confirmado agora que o Zoro tem o Haki do Rei. Então todos aqueles momentos em que o anime mostrou estão canonizados, a gente pode dizer mais ou menos assim. Mas todos esses pontos, ou todos esses momentos, eu compilei em um só vídeo, onde é um vídeo teoria que eu acertei de que o Luffy se tornaria um gigante. Eu fiz esse vídeo, vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês, e recomendo assistir porque ele ainda é válido. Pode explicar o que o Luffy ainda vai fazer no seu Gear 5, ou qual vai ser ali o ponto negativo dessa transformação. Matheus Pompilho perguntou: Lucas, você acha que Holy Cake foi mais difícil do que o Wano? Porque se a gente parar pra ver, os Chapéus de Palha, se não fossem a Germa 66 e os Tritões, eles nem ao menos iriam sair da ilha. O que você acha? Cara, cada arco tem as suas peculiaridades ou as suas dificuldades. No caso do arco da Big Mom, os Mugiwaras foram pra esse arco ou pra essa ilha meio que despreparados para enfrentar um Yonkou. A missão era de infiltração para resgatar o Sanji e pegar um Road Poneglyph, ou a cópia de um. Não foi para enfrentar diretamente a Big Mom. E o bando foi pela metade, ou foram poucos membros. Então, necessariamente a gente pode considerar que foi mais difícil. Até porque o Luffy teve que enfrentar o maior combatente da Big Mom, que está só abaixo dela, e ele teve que conseguir vencer, não só ele, mas também enfrentou o outro. E aí tinha a Big Mom ainda. Se a Big Mom fosse pra cima do Luffy com tudo, não tivesse aquela larica toda, ou se o Oda não tivesse feito a Big Mom ter ali um outro destino, não seria um outro destino, mas um outro foco, que na verdade é correr atrás de seu bolo, ficar doidona, esses bagulhos todos, e ela tivesse ido só atrás do Luffy, os Mugiwaras teriam sido derrotados. Agora na Guerra de Wano, o Luffy tá preparado, o bando tá completo, treinaram pra isso. O Luffy evoluiu exatamente para ferir o Kaido, se aliou com outros capitães piratas. Então, se a gente for colocar na balança, a gente pode considerar que o arco de Holy Cake foi mais complicado para os Mugiwaras. Mas não em questão de perigo, em questão de que eles não estavam preparados para enfrentar o bando de um Yonkou ainda. E ainda assim eles conseguiram meio que acabar com toda a festa do chá e fugir. Só que o arco de Wano agora, em questão de perigos a serem enfrentados, na questão de bater de frente diretamente contra o bando da criatura mais forte e ainda ter 2 Yonkous, é algo que eu não consigo mensurar. Então, se a gente for comparar, eu acho que pro arco de Holy Cake os Mugiwaras estavam menos preparados, pro arco de Wano eles estão mais preparados, só que o perigo ainda é maior, 2 Yonkous. Lobslam perguntou: quais as novas frutas você acha que ainda podem ter depois de Wano? Cara, de frutas importantes mesmo, eu acho que podem ter 3 ou até 4, só que essa quarta é mais uma fanfic da fandom. A primeira delas é a Umi Umi no Mi ou Mizu Mizu no Mi, a fruta da água. Se for para existir esse poder, eu acredito que o usuário não vai poder criar água, ele só vai poder controlar. E no mundo de One Piece, ou o mundo de One Piece, é envolto por água, então essa pessoa se tornaria uma das mais fortes do mundo de One Piece, com poder para afundar ilhas. Então essa Umi Umi no Mi ou Mizu Mizu no Mi estaria com, por exemplo, Imu-sama. Eu acho que essa Akuma no Mi ainda pode aparecer. Do Touro Verde, tem teorias, acho que foi o Tassiano o primeiro a teorizar sobre que ele tem a Akuma no Mi da floresta, ou uma Logia da floresta, onde ele vai poder se transformar na natureza, vai poder se moldar nesse elemento. E aí ele vai, toda vez que ele se transforma em uma floresta e ele pode aparecer em qualquer lugar. Eu acredito que essa aí é outra Akuma no Mi que também vai aparecer. A terceira é a do Dragon, que é a Kazekage no Mi. Aposto, assim como o Tassiano também, na verdade o Tassiano me convenceu que ele tinha a Logia do Vento. E aí todos os momentos onde ele apareceu com um vento ou com a ventania verde ou esverdeada, é o seu poder de Akuma no Mi. E ele até pode se tornar invisível, se tornando elemento. Então essas são 3 Akuma no Mi bem importantes, de personagens importantes, que eu acredito que ainda vão aparecer no mundo de One Piece. E a quarta, sei lá, um Shanks com uma Akuma no Mi na sua espada, Griffon, por exemplo, uma Zoan mítica dentro de uma espada. Posso até pensar em algum gigante com a fruta de, sei lá, aumentar, diminuir o tamanho, mas já tem ali, já teve um filler
E também tem aquele gigante do bando do Teach. Mas acredito que pode ter um gigante com um poder de Akuma no Mi bem foda. E pode ser que tenha a possibilidade de ele entrar no bando dos Chapéus de Palha lá em Elbaf. Então são essas Akuma no Mi ou esses tipos que eu acredito que ainda podem aparecer de grande relevância no mundo de One Piece. Bom galera, esse foi o vídeo, eu respondi várias perguntas e se ainda não respondi a sua, continua mandando que uma hora eu posso responder. Manda uma lá na comunidade do canal, outra lá no meu Instagram ou aqui embaixo nos comentários, com a hashtag SogeKingResponde. Que aí eu sei que é pra responder aqui em vídeo. Mas eu já posso ter respondido a sua pergunta. Vai estar aparecendo aqui na tela final uma playlist com os outros Sogeking Responde. Se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Como eu disse, estou deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!